Pode. Gravando. Pode. Gravando. O Alisson tá louco. Hoje o Alisson tomou alguma coisa. Eu quero sumir. O Alisson está transtornado. Eu quero sumir. Ele não sabe nem se ele fez a prova mensal. Parte 1. Isso também eu A não quero. prova de um mês atrás. Tá parecendo eu com a prova de inglês, não sabia nem que tinha lançado do primeiro bimestre ainda. Ah, eu esqueci a prova, eu já ia fraco, saber? Ó, É normal, é normal. Vamos lá. Vamos lá que tá gravando. Ó, compare os processos de mitose e meiose. E isso é importante para a prova, tá? Isso é importante. Número de células filhas da mitose, 2. Número de células filhas da meiose, 4, tá? Número de cromossomos na mitose, 2N, tá? Por que 2N? Porque é assim que a gente representa diploide. Célula diploide, 2N. Número de cromossomos da meiose, N, só por N, tá? N a gente representa quando são células haploides. Exemplos de células em que ocorre. Mitose, só ocorre em célula somática, tá? Meiose, só ocorre na formação de gametas, ok? Então, vou repetir. Na coluna da mitose, 2N, célula somática. Na meiose, então, na coluna, 4N, gameta. Certo? Aí, na 2. A imagem representa alguns dos momentos que se seguem à fecundação. Ou seja, fecundou, o que é a fecundação? Encontro dos gametas, masculinos e feminino. Aí tá. Quando fecunda, vai formar o que a gente chama de zigoto, que é a célula ovo, tá? Um dos dois vai ter célula ovo ou zigoto. Por meio de qual processo de divisão celular é possível o desenvolvimento de um novo ser desde a concepção, ou seja, desde a fecundação, né, até a formação do feto? Bom, essa matéria é chamada de embriologia. Vocês vão ver o ano que vem. Então, eu vou só, tipo, responder bem para cima, tá? Bem por cima, assim, tá? Eu vou até compartilhar a tela para a gente falar a mesma língua, né? Eu acho mais fácil. Então, o que nós vamos escrever? Para a formação dos gametas, o processo é a meiose. Não foi isso que ele perguntou, tá? Mas é só para introduzir o assunto. Para a formação de um novo ser após a fecundação, o processo é a mitose. Certo? Bem tranquilo. Quem está perdido no universo, esse aqui é o 2. Exercício 2, da página 104, da apostila 2 do ano de 2020. O ano catastrófico de 2020. Então, página 104. Eu achei que o ano de 2019 tinha sido difícil. Foi um treino para o ano de 2020. Aí, exercício 3. Vamos lá. É verdadeiro e falso, tranquilo. Sobre os cromossomos, assinale V para alternativas verdadeiras e F para falsas. A. São a sucessão linear de genes que transmitem as características hereditárias. Vamos fazer uma pausa aqui e vamos colocar aqui o que é um gene, já aproveitando. Nossa, não sei me livrar disso. Não. Que coisa chata. Tá. Vocês estão vendo o meu Google ou não? Sim. Talvez. Sim, ótimo. Então, vamos lá. Que Google? Página do Google. É uma telinha branca onde está escrito de rosa. Ah, tá. Não. Tô.
Então, peraí. Ah, não. Tá no Paint ainda, eu O acho. Google não tá aparecendo, não. Depende do Google que tá falando. A gente tava querendo referir aí. Agora sim, agora tá. Agora, Google. Bom, como eu disse, né, quando o cromossomo, quando o DNA está na forma espiralada, ou seja, mais concentrada, compactada possível, a gente vai ver aqui, tá? Nessa forma, e a gente consegue ver isso aqui no microscópio, e era para vocês estarem vendo isso lá no Animar, olha só que legal, né? Mas o ano que vem, se Deus quiser, a gente vai. Então, aqui, gente, é um cromossomo, tá? Quando a gente fala cromossomo homólogo, guarda essa palavrinha, tá? Cromossomo homólogo. É um cromossomo paterno e um cromossomo materno, tá? Ocupando, por exemplo, a posição aí 1. Aí vai ter outro cromossomo homólogo, paterno e materno, ocupando a posição 2. E assim por diante. Aqui, por exemplo, ó, tá aqui. Não queria isso, eu queria só a imagenzinha. Aqui, mostrando o cromossomo 1. Aqui eu mostrando o cromossomo 20, tá? O cromossomo 20 não é homólogo a 1, tá? Então, esse cromossomo 1, de origem materna, é homólogo ao cromossomo 1, de origem paterna. O cromossomo 20 teria que ter um outro cromossomo 20 aqui, tá? Para ele ter o seu homólogo, certo? O que é homólogo, então? Eles ocupam o mesmo lugar, tá? Só que eles ocupam a mesma posição, beleza? Dentro do um de origem materna, outro de origem paterna. Dentro de um cromossomo, nós vamos ter os genes. O que é um gene? É uma partezinha, tá? Que expressa uma informação, beleza? Então, aqui a gente tem gene A, gene B, gene C, gene D, gene E. Vamos supor aqui, o cromossomo A expressa a minha cor da pele, o cromossomo B expressa envelhecimento das células da pele, o cromossomo C vai expressar se eu vou ter alguma mancha ou não, alguma pintinha ou não no meu corpo. O cromossomo D, entendeu? Tipo assim, sabe? O cromossomo D, se o meu cabelo vai ser castanho, loiro, etc. Então, o gene é uma parte que expressa uma informação, tá? Às vezes essa informação, gente, é visível, você consegue olhar e falar, ah, tá ali. Às vezes é dentro de nós, então a gente não consegue ver. Uma enzima, uma proteína, até, às vezes até um câncer, né, no intestino, no estômago, e assim vai, certo? Então, isso aqui é um cromossomo homólogo ao outro, isso aqui é gene, tá? Que é um gene, peraí lá, Alisson, um gene é uma porção do cromossomo, tá? Fala, Alisson. A diabetes, assim, se for genético, ela fica onde? Tipo, tem uma parte só de doença ou não? Tem o cromossomo específico da diabetes, que agora eu não vou saber decor. Eu não sei se é o 13 ou se é o 17, mas tem sim, viu? Tem sim, tá? Espero que não tenha cromossomo. Que quando tem essa propensão genética, aí a família toda, assim, a mãe tem, pai tem, vó tem, entendeu? Aí herda. Pode ser que você nunca tenha. Pode ser que você tenha. Vai depender de muitos fatores. Esses fatores vocês vão aprender só no terceiro colegial, mas para adiantar, vai depender do estresse, vai depender da sua alimentação, vai depender de fatores externos para ativar ou não o gene. Às vezes o gene está lá, mas ele nunca vai ser expressado, tá? Tem isso também. Se for depender do estresse, já tô morrendo já de diabetes. Eu também. Que exagero, gente. É um estresse muito agudo. Até assim, teve um conhecido meu que ele desenvolveu diabetes por causa do estresse do vestibular. Ele conseguiu passar, entrou na faculdade, mas ele desenvolveu diabetes por causa do estresse que ele sofreu fazendo as provas do vestibular. Uma pena, né? Bom, enfim, voltando ao nosso cromossomo homólogo, os dois aqui, né? Um homólogo ao outro, a gente tem os genes. Esse gene aqui, gente, ó, tá duplicado, tá vendo? É o cromossomo que eu falei para vocês quando tá assim, vai sofrer a mitose ou vai sofrer a meiose. Mas se vocês perceberem, ó, esse gene A aqui,
na posição 1, vamos supor que aqui seja o cromossomo paterno, e esse aqui cromossomo materno, o gene A do cromossomo paterno é alelo ao cromossomo A de origem materna, tá? Então, esse gene A aqui é alelo a esse aqui, tá? Por que é alelo? Porque eles vão estar em cromossomos diferentes, mas esses cromossomos são homólogos, certo? Vocês estão vendo aqui no 20, por exemplo, o cromossomo 20, ele não é alelo, ele não é homólogo ao 1. Então, não tem gene A aqui, gene B, gene C, tá? Não tem como. Se tivesse o outro cromossomo 20 aqui, aí seria alelo. Aí teria um gene B, tá? Seria alelo. Gene B desse cromossomo e o gene B desse cromossomo. Então, é um alelo ao outro, ocupa o mesmo lugar, tá? E o lugar a gente chama de locus. Mesmo lugar é locus, certo? Voltando aí para nossa atividade, então. Aí eu vou pôr no... Aqui. Na atividade 3, a primeira é verdadeira, tá? O que ele está falando aqui é verdade. A verdadeiro. O que ele está falando? Uma seção linear de genes que transmitem características hereditárias. Então, o gene vai transmitir uma característica. Aí, são estruturas existentes no núcleo da célula que formam o início da divisão celular. Cromossomos, né? Então, a B também é verdade, certo? C. Cromossomos são constituídos principalmente de ácidos nucleicos e proteínas. Exatamente. É o nosso DNA. Tá? Ácido nucleico. Letícia Oliveira. E aí, D. O número de cromossomos varia de acordo com a espécie. Sim, ser humano tem 23. Cachorro tem 28. 23 não, 46, né? 23 também. Cachorro, 28, diploide. A gente viu que a ervilha tem 14 e assim por diante. Então, cada espécie tem, sim, a sua quantidade de cromossomo, e isso também já uma definição de espécie, né? Cada espécie tem a sua quantidade cromossômica. E estão localizados dispersos no citoplasma da célula. Não, tem que estar protegido pelo envoltório nuclear. Primeira coisa que a gente falou, né? Então, aqui, falso. Certo? Aí depois, o de olho na prova. Ixi, a Graça saiu. De olho na prova. Então, exercício 1, de olho na prova. Na transmissão das características hereditárias, o ser humano normal participa em suas células reprodutoras, reprodutivas. O espermatozoide e óvulo com 23 cromossomos. Assim, o ser humano normal possui 46 cromossomos. Só que aí todos, né? Todas as alternativas são 46. Então, por enquanto, nada. Sendo 44 somáticos e 2 sexuais. Exatamente. Então, fica a alternativa A. Tá? 44 são cromossomos somáticos. Tá? E 2 são cromossomos sexuais. Tá? Se for uma mulher, XX. Se for um homem, XY. Tá? 2. Exercício 2. O núcleo celular foi descoberto pelo pesquisador escocês Robert Brown, que reconheceu como componente fundamental das células. O nome escolhido para essa organela expressa bem a ideia da palavra núcleo. De acordo com o dicionário brasileiro, significa centro ou parte central. A respeito da constituição e função do núcleo celular, julgue as afirmativas como falsa ou verdadeira. A1. O núcleo só é encontrado em célula eucarionte. Até aqui tudo certo, né? Portanto, as bactérias não apresentam essa organela. Exatamente. A1, então,
verdadeiro. Segunda afirmativa. Vamos ver. Existem células... Peraí que eu me perdi. Existem células eucariontes com um único núcleo, células com vários núcleos e outras células anucleadas. Se você quiser, anota aí, tá? Células com vários núcleos são os nossos músculos, tá? Nossa musculatura cardíaca, lisa, esquelética, mas principalmente a esquelética. Ela não vai ter uma célula com um núcleo. Ela tem uma célula com muitos núcleos. Então, aqui pode colocar aí, faz uma setinha e escreve que essa célula polinucleada é a musculatura. E a célula sem núcleo, que é a anucleada? Aí são as nossas hemácias, as células dos glóbulos vermelhos que transportam o oxigênio. Elas não vão apresentar um núcleo, tá? Porque senão não conseguem transportar o oxigênio. Então, a 2 também está correta, tá? A 3. O núcleo abriga o código genético das células, certo? Uma vez que dentro dele se encontram os cromossomos que contêm a informação genética. Então, o 2 também é verdadeiro, o 3 também é verdadeiro, tá? E o 4. A carioteca é o envoltório nuclear, que impede a troca de qualquer tipo de material entre o núcleo e o restante da célula. Naquela aula de introdução à genética, eu disse que a membrana plasmática e o envoltório nuclear são muito parecidas. Mas a membrana plasmática é semipermeável, enquanto que o envoltório, a membrana nuclear, o envoltório nuclear não. E, na verdade, ela tem poros de passagem de substância. Então, ela permite muito mais a passagem de substâncias entre o citoplasma e o nucleoplasma, que é o líquido de dentro do núcleo. Então, na 4, está errada, tá? É falsa. Com isso, a gente fica com a alternativa D, tá? Alternativa D, certo? Peraí que tá bem ruinzinho, vamos ver. Ah, melhorou. Aí, a 3. Vou pôr aqui na lateral. 3. Meia aula já tá acabando, tá, gente? Quantos cromossomos existem em cada um dos seguintes tipos de células humanas normais? Célula muscular. Bom, eu disse para vocês que uma célula muscular, ela tem vários núcleos, né? Mas em termos de cromossomo, cada núcleo continua tendo a mesma constituição cromossômica. Então, 46 cromossomos. Não tem como ser diferente, tá? Nervosa. Mesma coisa. Nossos neurônios têm a mesma quantidade de cromossomo que as nossas células da pele, por exemplo. Espermatozoide. Legal isso aqui, hein? 23 cromossomos. Legal significa candidata para a prova. Zigoto, que é a primeira célula. A célula que gera todas as células. A célula que gera todo o seu corpo, todo o seu organismo. 46 também. Certo? Muito bem. A gente encerra as atividades agora e aí a gente vai para a introdução à genética, tá? Eu vou parar de compartilhar essa tela. Stop share. Também não queria isso aqui. Aí, pronto. Bom, vamos lá. Acompanhe aí na página 106 comigo. No caso, a gente conhece agora DNA, cromossomo, genética e tudo mais. Mas teve, gente, uma época que não é muito tempo atrás, que a gente não sabia nada. Então, a primeira vez que a palavra genética foi cunhada, foi, para vocês terem noção, em 1905. Então, tipo, 100 anos atrás. Pouquíssimo, gente. 100 anos atrás, nossos bisavós estavam vivos. Entendeu? Tipo, 4 gerações atrás. É muito recente. E foi com esse pesquisador aqui, tá? O William Bateson, que ele cunhou essa palavra, tá?
essa palavra que vem de origem grega, que significa geno, né? Que é gerar. Já fazendo uma analogia aos genes, né? Porque é deles que tem a informação de como fazer um ser vivo, como gerar um ser vivo, tá? Então, aqui eu queria que vocês grifassem esse parágrafo, que é o segundo parágrafo. O que é a hereditariedade? Ela trata da transferência da informação biológica de célula para célula, de pai para filho, e assim de geração para geração. Quando diz pai para filho, não está excluindo mãe, tá? Significa que pais para os filhos. Então, é de uma geração para a próxima, certo? Porque pensa bem, gente, se a nossa geração não se reproduz, acabou a espécie, tá? Então, sempre precisa da reprodução, da formação de novos indivíduos para a perpetuação da espécie. A pior coisa que pode acontecer com uma espécie é ela parar de se reproduzir, parar de quê? Transmitir as informações genéticas para as próximas gerações, tá? É isso que significa extinção. A extinção, ela é tão grave que todo o patrimônio genético acaba. Ele não é passado, não é preservado, ele é interrompido. Então, isso é uma coisa muito grave, tá? Por exemplo, os dinossauros, eles foram extintos. A gente sabe, né? Que eles desapareceram. Mas eles não desapareceram totalmente. Um pouco do material genético deles, de como se faz um dinossauro, está preservado nas aves, tá? Então, ainda tem como, algum dia, talvez, a natureza, a evolução, traga de volta os dinossauros? É possível, tá? Por quê? O patrimônio genético foi preservado dentro das aves. Mas, professor, a ave não é dinossauro. Não, não é. Porque os genes que são expressos nas aves são uns. Mas tem genes que não são expressos. O que significa? Que não são, que eles não vêm à tona. Fica ali, guardadinho, tá? Para um determinado momento. Pode ser que isso nunca aconteça, que os dinossauros foram extintos, pronto, acabou. Mas pode ser que eles retornem, tá? Vai depender do quê? N fatores, assim como eles foram extintos por causa de N fatores, não foi só por causa de um meteoro que caiu, eles podem também voltar algum dia, tá? Ou nunca voltar. Nós temos muitas outras espécies que foram extintas, por exemplo, o atual, acho que há uns 2 anos atrás, o último rinoceronte branco foi extinto. Ah, professora, vai mudar minha vida? Não, né? Mas ele foi extinto e a gente não tem noção das consequências da extinção dele por causa do ser humano, tá? Pelo fato dele ser muito raro. Então, ele era caçado para um ritual de passagem, era caçado para pegar o chifre, que vale muito dinheiro, né? As pessoas gostam de colocar ali na estante um chifre de rinoceronte, enfim. Então, o patrimônio genético, todas as informações contidas ali naquele rinoceronte desapareceram. Foi junto, acabou, extinguiu. Então, a hereditariedade é uma transferência de informação de uma geração para outra. Por isso que eu queria que vocês grifassem essa frase, que quando eu estava lendo para montar essa aula, eu achei interessante falar, deixar registrado isso para vocês, tá? Aí ele fala um pouco sobre a filosofia, né? Porque antes de ter biologia mesmo, as pessoas acreditavam que a mulher seria, assim, o forninho que dava as condições para o homem colocar a semente, por isso sêmen, tá? Sêmen, que é o conjunto aí de espermatozoides mais um líquido nutritivo para esse espermatozoide conseguir sobreviver até ele chegar no óvulo, tá? Então, por isso sêmen. Vem do grego, do latim, significa semente. Então, eles acreditavam, os gregos, né? Muito tempo atrás, acreditava que a mulher não tinha participação ela tinha participação na gestação, né, na geração de um ser vivo, mas não que ela tivesse uma participação, assim, eu não vou nem dizer genética, porque naquela época não se conhecia genética, mas uma participação maior do que essa. Então, eles acreditavam que o espermatozoide era exatamente como essa imagem está mostrando.
existia um homínculo, ou seja, existia um homem aqui dentro do espermatozoide, e aí quando ele era depositado no útero da mulher, ele saía desse espermatozoide, então ele eclodia, e aí ele se desenvolvia em 9 meses, dava à luz. E aí, em alguns momentos, esse homúnculo se tornaria uma mulher, e aí por isso que às vezes nasce menina e não menino. Imagina que a gente, naquela época, o ser humano saberia sobre cromossomos, sobre genes e tudo mais, né? E se alguém ainda viesse com alguma anomalia, alguma deformação genética ou gestacional, era um castigo dos deuses, né? Então, até a gente conseguir desenvolver mesmo a ciência, demorou um tempão, né? Aí, gente, esse cara aqui, o Gregor Mendel, vou contar um pouco sobre a vida dele, tá? Ele é considerado pai da genética, ok. Mas ele nem fazia ideia do que ele estava fazendo, tá? Ele era um monge que vivia no mosteiro São Tomás. Esse mosteiro existe até hoje, e as pessoas até hoje fazem as mesmas coisas que Mendel fazia na época dele. Não se sabe ao certo por que ele acabou entrando no mosteiro, né? A gente, assim, faz uma ideia, né? Porque você tinha duas formas de você ter um status, né? Ou você nascia muito rico, ou você entrava para o clero. Então, pode ser que na República Tcheca, aí, leste europeu, em 1800, ainda estava numa Idade Média e tal, a Europa já estava bem desenvolvida. Para ser bem sincero para vocês, Darwin já tinha até publicado o negócio dele lá, né? A tese dele sobre evolução. Mas Mendel viveu ali muito restrito, tá? Ele viveu dentro de 4 paredes ali do mosteiro. E ele passou anos da vida dele estudando e fazendo fecundação e contando ervilha. E o que ele fez, gente? Uma coisa incrível. Ele juntou a matemática com a biologia. Porque aí, gente, quando você coloca cálculo matemático, porcentagem, você pode fazer, ele fez até ele previu como seria se ele conseguisse, se ele reproduzisse uma muda X com a muda Y, né? Com a muda 1 com a muda 2, como seriam os descendentes. Ou seja, ele fez previsões, ele usou estatística. Isso foi uma coisa que era revolucionária, porque até Louis Pasteur, um pouquinho mais para frente, aí 1880, a teoria da abiogênese acabou de vez, né? E a biogênese veio à tona. Então, pensa, gente, ele vivia ali, sabe, num lugar muito restrito. Tanto que toda a genética mendeliana, que Mendel deixou escrito no mosteiro, nos diários dele, ficou lá. Ele não publicou, ele não era um cientista, tá? Então, ele ficou ali, restrito. Depois de muitos anos, eu acho que foi não tá falando aqui, mas depois de muitos anos mesmo, tipo assim, umas 5 décadas, 6 décadas, uns 60, 70 anos depois, que por acaso descobriram os estudos dele, tá? E falaram, nossa, que negócio importante, né? Tipo, pra vocês terem noção, Darwin já tinha morrido, já tinha vindo o neodarwinismo, e resgataram os estudos de Mendel. Então, ele foi um cara que foi revolucionário para a época dele, mas ficou ali. Só uns 100 anos depois que foi descoberto, tá? Ó, não dá 100 anos, né? Foi um pouquinho antes de descobrir o DNA. A DNA foi descoberto em 1960, por aí. Então, um pouquinho antes de 1960. Ontem, gente. Ontem, né? Então, Gregor Mendel, né, é considerado o pai da genética por causa dos seus trabalhos com as ervilhas de jardim, né? E ele publicou em 1866, mentira, não teve uma publicação igual, por exemplo, eu expliquei para vocês Darwin, né, que aí já tinha uma comunidade científica. Mendel deixou ali guardadinho, tá?
Ele não foi o primeiro a realizar esse tipo de experimento, mas ele foi o primeiro a usar matemática para fazer os cálculos e previsões, tá? Desses cruzamentos. Então, o que ele cruzou? Caráter. Caráter, gente, é a característica. Ele deu o nome de caráter. Então, quando o interior da semente for amarelo, quando o interior da semente for verde, tá? Então, caráter amarelo e verde. Tegumento da semente, ou seja, em volta dessa semente, vai ser cinzenta ou vai ser branca? A superfície da semente é lisa ou é rugosa? Tá? Tem rugosidade ou é lisinha? A cor da vagem, ou seja, onde está a sementinha ali da ervilha, é verde ou é amarela? A posição da flor é para cima, é terminal, ela é apical, né? Ou ela é terminal? Tá? Nas laterais. O aspecto da vagem é uma vagem com aspecto murcho ou robusto, parece gordinho, né? Tamanho da planta, variedade alta ou variedade baixa. Então, ele pegou e ele analisou essas características que ele conseguia ver, que ele conseguia quantificar, tá? Como tem pouquinho tempo, eu não vou continuar, certo? Vou deixar para a gente terminar essa aula terça-feira, né? Porque quinta vocês vão ter prova, então vou deixar vocês se concentrarem aí. E aí depois a gente fala sobre os cromossomos de Mendel e como que a gente monta um heredograma, que vai ser bem legal como monta esse heredograma, tá bom? Alguma dúvida, gente? Eu acredito que várias, né? Se vocês não quiserem perguntar agora, pode mandar no particular. Mas não é difícil não, viu? É que é a primeira vez que vocês estão vendo, assusta mesmo. Mas é bem tranquilo, vocês vão ver que é o mais legal da biologia, tirando a evolução. Dúvidas? Não, por enquanto não. Só medo mesmo. Só medo, né? Só assustado. Não precisa. Mais alguém? Grazi, Alana? Tá de boa, Sora. Assim, de boa Tá não de tá, mas boa, tá Sora. tranquilo. Stephanie, a Evelyn, Felipe, Lara, Laura, De Letícia. boa, mais ou menos. Mais ou menos, né? Tem que estudar, de meu boa. filho. Pode ficar Eu panguando, só ainda. não. Ô, Sora, eu só ainda tô perdido como cego em meio de tiroteio, mas ok. É normal. Daqui a pouco vocês vai começar, o tic-tac vai começar a conversar e vocês vão entender. É normal, viu, gente? Bom, então posso encerrar? Tranquilo? Pode. Pode. Então, beleza. Pode. Beijão, viu? Fiquem com Deus aí. Até quinta-feira. Beijo.